Boa noite a vocês. Nós falamos um pouco, há 2 cultos atrás, nós falamos sobre sonhos, que estamos vivendo aqui um sonho e que a qualquer momento nós seremos despertados. E no culto passado, nós falamos sobre a forma como Eva foi corrompida e sua mente sendo deturpada, ela descreveu da palavra e engravidou na sua mente. Então nós falamos sobre gravidez mental. Gravidez mental. Primeiro acontece na mente da pessoa, primeiro o ato é praticado na mente e depois aquilo é levado para o natural. O natural. Enquanto isso está na mente e ninguém viu, você não contou para ninguém, ninguém te julga, ninguém te condena. No entanto, diante de Deus, aquilo foi um ato feito, foi um ato praticado. De qualquer forma, você terá que pedir perdão a Deus, se acertar com Deus. Agora, uma vez que aquilo que você pensou, que você imaginou, arquitetou, depois que aquilo é feito no físico, então você trouxe aquilo à vida, você deu vida, vamos dizer assim, ao bicho-papão, né? Você deu vida ao monstro. Tiago ensinou que uma vez que o pecado é concebido lá dentro, então se dá à luz aquele pecado, que você chega a praticar ele no literal. E quando isso é feito, você aliou as 3 coisas: a alma, o espírito e o corpo, e deu cabo daquela situação. Então você não mancha apenas seu corpo, manchou lá o profundo de sua alma, porque não houve controle dos sentidos, ou você não deixou que a fé que foi estabelecida pela palavra reinasse ou tomasse a preeminência e dominasse a tua vida. Nós lemos algumas coisas aqui do irmão Brana no culto passado, onde ele mostra que os tipos naturais está sempre apontando para o espiritual, ou quando aquilo é feito na carne, a ponto de se tornar visível, palpável, visto, mostra que está bem enraizado ou enraizado lá dentro da alma da pessoa. E o irmão Brando disse que Eva permitiu que aquilo entrou em sua mente. E ele disse que a única forma da mulher chegar a cometer adultério contra seu marido é se ela primeiro permitir que outro homem lhe fale, lhe comunique as coisas. Se você pensar nisso a respeito da grande batalha, da grande luta entre Deus e Satanás, você sabe, aquele espírito a quem você alimentar ou dar água é aquele que vai vencer. E nos deixa numa situação bem difícil, bem complicada, porque sabemos que ninguém pode mais do que Deus, que Ele domina todas as coisas e tudo. No entanto, esse Deus nos deu um cérebro, uma mente para pensar, nos deu um livre-arbítrio, e Ele não vai te obrigar a fazer isto ou aquilo. Você que terá que fazer sua própria escolha. Deus deixa você escolher. Agora, se existem 2 fontes das quais você deve escolher se alimentar de uma delas, da fonte da vida ou da morte, então, dependendo da escolha que você faça, você estará selando o seu futuro, selando até mesmo o seu destino eterno. Como disse o profeta, que a escolha de um homem determina o seu destino eterno. Eu me pergunto, por que será que essa escolha do homem determina seu destino eterno? É ele que escolhe então se perder ou se salvar? Bem, já vos dissemos nos outros cultos que não é dessa forma. Talvez você não entendeu isto, mas não é desta forma, porque aqueles que fazem a escolha errada, aqueles que fazem uma má escolha, já está
mostrando, já está provando que esta pessoa não tem a capacidade de se tornar filho. Porque aqueles que creram em seu nome, aqueles que o aceitaram, que o receberam, Deus lhes deu o poder de se tornarem filhos de Deus. Nós estudamos isso a fundo já em nossos cultos, mostrando que essas pessoas eram filhos, mas neles, a estes filhos, é dado a habilidade de fazer uma escolha correta. E esta habilidade de fazer a escolha correta faz com que eles se tornem ou cheguem a ser aquilo que eles estavam predestinados a ser antes da fundação do mundo. Então, estes que antes da fundação do mundo foram predestinados para filhos de adoção por Jesus Cristo, a estes, quando eles se manifestam na carne, ou vêm para esta vida de sonho, vamos dizer assim, para podermos entender o que estamos fazendo aqui, quando estes se manifestam neste lado negativo da vida, é dado a estes, esta dádiva, este dom de Deus, que é um poder de decidir, poder de escolha, e é dado uma habilidade que eles conseguem discernir entre o certo e o errado, e conseguem fazer a escolha correta, e dizer: eu escolho a palavra, eu escolho tomar a cruz e seguir a Ele. Agora, estes que recebem esta habilidade são os filhos. Os outros que não conseguem fazer essa escolha por não ter esta habilidade, eles selam seu destino ou assinam, colocam a assinatura que eles têm, a assinatura que são. E esta assinatura, por mais que imite a assinatura de Deus, mas mostra que eles são do inimigo, eles são de outro Deus, com D minúsculo, né? Então, claro, eles têm uma facilidade muito grande de serem influenciado a escolherem a morte, a escolherem o pecado, a escolherem o que é errado. E mesmo que eles tenham dentro de si um desejo de servir a Deus, de adorar a Deus, de clamar a Deus, de chamar Ele de Pai, isso não nos torna filhos. Mesmo aquele homem rico, que durante a sua vida só pensou na ganância, só pensou no dinheiro, só pensou nesta vida, achando que tudo isso aqui estava bem, como eu já vos disse, estava com seus sentidos corrompidos. Onde Jesus disse: não ajuntei tesouro na terra, não pense nas coisas nesta terra, não fique, vamos dizer assim, acomodados aqui, não se acomodem nesta vida, despertem para a realidade, amadureçam as vossas mentes para despertar para a vida. Essas pessoas não puderam fazer essa escolha. Eles foram enganados e conseguiram o mundo inteiro, vamos dizer assim, todos os prazeres da vida, porém perderam suas almas, perderam realmente sua vida. E mesmo no lugar de tormento, de sofrimento, eles ainda chamam Abraão de papai. Pai Abraão, socorre, ajuda-me. Ora, filho de Abraão não pode ir para um lugar terrível daquele. Então, mesmo que as pessoas tenham essa tendência de se tornarem, de serem religiosas e tementes até, muito boa, muito cuidadosa, medo de se perder e tudo, mas isso não faz com que eles sejam filhos de Deus. Não há semente de vida neles. E quando o Espírito Santo entra em cena e através da palavra dá um despertamento, uma ressurreição espiritual no meio das pessoas, que é o alarido de Deus, o alarido. O irmão Brana chama isso de uma ressurreição espiritual. Aprendemos isso durante tantos anos atrás. Ressurreição espiritual. Então eu disse para vocês: quando será que vamos nos despertar para a vida? Quando iremos nos despertar para a vida? Às vezes a pessoa ouve a mensagem durante muito tempo, durante muitos anos, mas isto não faz com que elas despertem para a vida. Não. Podem serem batizadas em nome do Senhor Jesus Cristo, podem seguir tudo direitinho, vai até uma certa distância, porém aquela chama de vida não reacende em sua alma, e por isso a inclinação da pessoa sempre será para aquilo que é errado. Com isto, não estou dizendo para vocês, não estou assustando vocês ou a mim mesmo, porque a cada dia que passa,
Quanto mais o tempo passa e você procura se aproximar de Deus, mais você percebe que, se você não tiver cuidado, a tendência é você descaminhar, é descambar pela ribanceira e não seguir o caminho, não subir os degraus próprios. E com isto não estamos dizendo, ou você não pode, não deve de forma nenhuma acreditar na mentira do diabo quando ele diz que você não é filho de Deus, não é filho de Deus, que você não vai. Olha como você é nervoso, olha o que você está fazendo, olha o que você disse, olha o que você fez. Ah, tu não é crente nada, você não é filho de Deus. Entenda que isto é o diabo tentando colocar dúvida em tua mente. E se você acreditar em sua mentira, né, rapidamente você fará o gosto dele e fará tudo para o prazer dele e começará a adorar, a louvar, a ler, a meditar pela metade, apenas para cumprir um padrão na qual o teu corpo já está acostumado, mas não será uma adoração completa e verdadeira de entrega a Deus como seu Pai, porque aqueles que têm essa certeza de vida eterna, esta chama de vida eterna em seu coração, eles adoram a Deus sem nenhuma reserva, sem nenhum temor. Eles não estão com medo de Deus, porque Deus não está aqui como um pai monstro para rachar tua cabeça a paulada, de cacetada. Não, os filhos de Deus sabem que Deus está aqui com todo o amor, que Ele é amor, e Ele tem vindo para nos conduzir para casa, nos tomar pela mão e nos atravessar nesta viagem, nesta jornada, nesta passagem difícil. E durante todo este processo, o inimigo, o vingativo, estará sempre tentando dizer a você que não há jeito, que não há esperança, que você não tem por que estar perdendo seu tempo, que é melhor você gozar a sua vida e essas coisas todas. Ora, se qualquer coisa que é contrária à palavra de Deus, então é de Satanás. Qualquer pensamento que entra em choque com as Escrituras não é de Deus, é de Satanás. E você diz, não, mas será que não é eu que estou pensando meus pensamentos? Eu vos digo que não. Porque assim como Deus está aqui para dar suas mentes a seus filhos, trazer sua glória, seu doxa, não é? O doxa de Deus, que é a glória de Deus, a avaliação de Deus, o julgamento de Deus, a visão de Deus sobre as coisas. Assim como Deus está aqui para dar sua glória para seus filhos, porque Paulo disse que ele viria para ser glorificado em seus santos ou em seus filhos, da mesma forma o diabo também está aqui tentando passar sua mente de incredulidade e dúvida para as pessoas também. Porque todos os filhos de Satanás serão ungidos com a mentira dele, né? E eles estarão indo a passos largos para o inferno, porém estão pensando que vão para o céu. Cheio de dúvidas, cheio de ilusão, um pé lá, outro cá, como um bêbado, não sabe se pisa na estrada ou se está pisando no mato, não é? E essa coisa toda. Assim está uma pessoa, assim caminha a humanidade, está cambaleando, neuróticos, tudo doido por aí afora. Então são dúvidas que não podem existir em nossa mente. Você tem que acatar os conselhos de um profeta vindicado, dizendo que você tem que duvidar das suas próprias dúvidas. Qualquer coisa que venha a você, que duvide da palavra de Deus, então vença este pensamento e diga, para trás de mim, Satanás. Era isto que Pedro deveria ter feito, ele não teria por que ter esperado Jesus dizer aquelas palavras. Porque se ele cria que Jesus era o Filho de Deus, como ele tinha recebido aquela grande revelação, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, e se ele conhecia pelas Escrituras que o sofrimento do Messias e tudo que o Messias iria passar, por que quando Jesus estava dizendo que ia para Jerusalém, ia ser entregue aos homens e ia morrer, por que rapidamente Pedro disse, isso não vai te acontecer? Porque Pedro não pôde perceber que aquilo era um pensamento que o diabo estava colocando em sua mente, gerando incredulidade, colocando as palavras de Jesus em xeque. Vê? Aquilo estava sendo formado em sua mente. Se Jesus não tivesse expulso aquilo, né, deixado o diabo envergonhado mais uma vez, Pedro ia começar a fomentar aquilo entre os discípulos e daqui a pouco todos eles estariam ensinando aquilo, né, que Jesus estava era dando uma de vítima, que ele não podia morrer de maneira nenhuma e aquela coisa toda. Então eles estavam prontos para, se chegasse a essa situação, quem sabe eles estariam prontos para impedir a morte de Jesus, sendo que a Bíblia diria que essas coisas teriam que acontecer. Vê? Então é assim que trabalha a nossa mente, é assim que temos que ser cuidadosos com aquilo que estamos falando, que estamos ouvindo, que estamos meditando, porque se a palavra de Deus é uma semente, então a palavra do inimigo, que é a palavra de Deus deturpada, é também semente.
E onde essa semente cai, ela vai produzir resultados, ela vai produzir frutos. E a tua mente, sendo o ventre do Espírito, a matriz do Espírito, onde é gerado as coisas, então é onde é formado os pensamentos, e os pensamentos são concebidos. E uma vez que os pensamentos são concebidos, eles então traz à vida alguma coisa, porque a palavra conceber mostra isso, traz esse resultado, que é levar a vida adiante. Concebeu e deu à luz um filho, e assim vai. Uma vez que a tua mente concebe determinados pensamentos, então aqueles pensamentos foram semeados ali pelo ouvir, ou pelos outros sentidos, tanto da visão, do tato, paladar, olfato, essas coisas. Porque quando começamos esse estudo, ensinamos esses detalhes, que a partir do momento que você toca, que você cheira, que você ouve, e que você vê, e assim sucessivamente, você prova, então aquilo é formado em tua mente, pensamentos, ou ideias, ou definições a respeito daquilo que você está provando, sentindo, cheirando, ouvindo ou vendo. Vê? É assim que as coisas acontecem. Agora, Deus está nos levando a um estágio para entendermos como controla os nossos sentidos, para não nos deixar dominar por eles. E usarmos o filtro da palavra, ou a mente de Deus mesmo, ou o filtro do homem que pensa, para podermos pesar, medir cada coisa pela palavra de Deus, para não deixar determinadas sementes malignas se enraizar na nossa mente e aquilo aprofundar para dentro até a divisão da alma e do espírito, e lá na alma formar, enraizar ali dúvida para com a palavra de Deus. Então, estamos aprendendo como dominar os nossos sentidos e fazer com que eles trabalhem para a glória de Deus. Observe o que Jesus disse: o semeador saiu a semear. E ele disse: o campo é o mundo, a semente é a palavra de Deus. Então, se a semente é a palavra, isso trata da comunicação, onde as pessoas iriam ver e ouvir, já que bem-aventurado é aqueles que leem e os que ouvem as palavras desta profecia. Então, se trata da palavra de Deus sendo ensinada no mundo. Porém, se você tira as pessoas do mundo, não tem porquê a palavra de Deus ser ensinada. Então, este campo que Jesus disse, o campo é o mundo, onde que é isto, que a semente é colocada? Na mente humana, na mente do ser humano. Vê? E se é na mente do ser humano, e se o diabo sabe que é nas nossas mentes, onde a palavra como semente é semeada, então será na mente que ele vai procurar então também semear a sua palavra, e aí começa a batalha, a maior batalha jamais pelejada. Deus fala algo, e quando você arrasou a respeito daquilo, então você coloca um pensamento contra o pensamento palavra de Deus, e começa a batalha. Então, se você sabe que é assim, o Lembrando disse: tome Deus em sua palavra. Tome Deus em sua palavra. Não te estribe em teu próprio entendimento, em teu próprio arrazoamento, porque é justamente nesta parte, nesse dobrar de esquina, que as pessoas estão se perdendo, que as pessoas estão rejeitando, estão crucificando outra vez ao Filho de Deus. Porque durante toda a instrução que tiveram, todo o ensinamento que essas pessoas tiveram durante anos, agora está entrando em xeque, ou em choque, porque foi um ensinamento que eles tiveram no seu tempo de criança, de bebê na fé. Estava iniciando a jornada, e claro, você não explica tudo para um menino, você não explica tudo para uma criança. Por mais curioso que eles sejam, eles terão perguntas que você sabe. O que ele vai fazer com essa resposta? O que ela vai fazer com essa resposta? Então você transmite em meias palavras, ou pela metade, ou tira-lhes a atenção para outra coisa, esperando com que ele cresça, esqueça aquela parte, cresça mais um pouco para poder entender algumas coisas relacionadas à vida. Em algum momento ele vai ter que aprender, ela vai ter que saber determinados fatos.
Mas você não tem o direito, não tem a obrigação de passar determinadas instruções para eles, quando eles ainda nem sabem discernir entre o certo e o errado. Não, senhores, você espera com que eles amadureçam mais. Agora, a partir do momento que eles amadurecem, que eles estão aptos para entender algo mais, aí sim será o momento deles aprenderem coisas mais profundas sobre a vida aqui na Terra. Agora, uma vez que eles aprendem coisas mais profundas ou entendimentos maiores sobre a vida, o que você pensa que ele vai fazer com aquelas coisas que ele aprendeu no tempo de criança? O que você acha que ele vai fazer com o aprendizado de menino? Ele vai seguir adiante com aquele mesmo aprendizado e agora lutar contra o que está sendo ensinado na escola, nos livros, vamos dizer assim, da ciência, da química, da biologia e tudo mais? Eu não aprendi assim, minha mãe disse que não é assim não, é uma sementinha que se planta lá e aquela coisa toda, mas agora você já tem que aprender como realmente é isto. O que você ouviu era parábolas, o que você ouviu era por parábolas, por enigmas, mas agora chegou o momento dessas parábolas serem esclarecidas. Então coloca diante de você agora foto de corpo humano sendo aberto para lá e para cá, e tudo em uma peça para aqui, rins para ali, coração para outra, aquela coisa toda. Você não ia aprender isso com 2 anos de idade, 3 anos de idade, onde a tua obrigação, vamos dizer assim, o teu aprendizado está só dentro de uma estrutura de comer e brincar. Só isso. Chega um momento no aprendizado. Então, uma vez que você cresce e começa a aprender coisas mais profundas, aquele aprendizado de criança você vai ter que deixar de lado. E eu disse que é justamente aqui onde estão falhando. Na hora de dobrar a esquina, eles estão passando direto, estão indo embora, pensando que estão no caminho. Mas agora é o momento de dobrar a esquina. E o irmão Brando disse que para dobrar a esquina, o pedreiro tem que ser bom, tem que ser um mestre pedreiro. Não é qualquer um para dobrar uma esquina, para dobrar um canto. Um muro reto qualquer um faz. O resultado, quando chega o momento de dobrar a esquina e entrarmos, nos aprofundarmos no mistério de Deus, Cristo, revelado, a esperança da doxa, da glória de Deus, então todo o aprendizado que tiveram durante anos entram em choque ou em xeque, e eles dizem, não podemos aceitar isto, porque eu aprendi assim. Durante muito tempo eu aprendi que era dessa forma. Meu amigo, esqueça o seu aprendizado. Aquilo foi válido durante um tempo, mas você não pode mais viver sobre um clarão da era anterior. Você não pode mais viver sobre o reflexo da era anterior. Aí você diz, ok, mas eu não estou nada com o reflexo da era anterior. Eu não sou do tempo de Lutero, não sou do tempo de Wesley, eu sou do tempo de William Branham. E eu continuo a dizer, amigo, esqueça do reflexo da era anterior. Porque o William Branham é o 7º mensageiro, foi enviado para a 7ª era da igreja, que é a era de Laodiceia. E o anjo para a igreja de Laodiceia escreve, e assim sucessivamente. Agora nós já não estamos mais em Laodiceia. O mensageiro já veio e já se foi. E antes dele sair, ele nos indicou em que posição temos que estar. E nos apontou para a era da noiva, para a era do grão, para a era da semente, a era da palavra, a era do olho, porque a coisa está subindo, fora das eras, fora de amor fraternal. A coisa vai agora para a parte do Espírito, onde está no topo das eras, em cima está Espírito Santo. Agora é coisas que o olho não viu, agora é coisas que o ouvido não ouviu, nem subiu ao entendimento do homem. Agora é o momento de você ter um encontro com o sobrenatural que durante tanto tempo você ouviu falar dentro desta mensagem. Agora é o momento de você aprender que teus sentidos terão que ser suplantados, que você terá que ganhar esta batalha contra os seus próprios sentidos, porque chegou o momento de você encarar o Deus face a face. E esse Deus face a face não pode ser visto, não pode ser sentido, não pode ser tocado. Você tem que ter uma experiência real, genuína e verdadeira com a própria palavra de Deus, porque Deus é a palavra e está aqui para que você também se torne a palavra. Então você veja que isso é um mundo tão invisível, tão sobrenatural, tão espiritual, que as pessoas estão tão acostumadas com o movimento de igreja, com o palpável, com o visto,
com o tamanho, com a quantidade, que eles não conseguem agora captar o que Deus está realizando neste período de tempo, depois de Laodiceia, depois das eras, quando Ele mesmo está nos ensinando, cumprindo a Escritura, onde serão todos ensinados por Deus, porque o próprio Deus tem vindo como pastor para tomar conta de suas ovelhas. Foi muito bom o que fizeram durante esse período de tempo, foi muito bom o período do mensageiro, foi muito bom o período das eras da igreja, mas agora é com Ele mesmo. Ele disse: eu estou agora na porta e bato, é eu que quero que você abra e entra. Aquele de quem vocês ouviram falar por tanto tempo, leram em tantas mensagens, aqui estou eu, o próprio Espírito Santo, Deus mesmo, tem vindo para nos conduzir. Então, se isto é espiritual, então não vai depender dos teus sentidos de maneira nenhuma. Qualquer coisa em tua mente que te leve para os sentidos e você querer provar para si mesmo através do que você sente, vê, ouve, será muito complicado, porque agora é um tratamento lá na profundeza da tua alma, na divisão da alma e do espírito, onde Deus, que é a palavra, está ali para cortar toda incredulidade. Tudo que você aprendeu, as coisas do tempo de criança desta mensagem, você tem que dar a mão à palmatória mesmo e dizer: agora eu tenho que deixar as coisas de menino, eu tenho que ser grande, eu tenho que ser maduro, tenho que alcançar a perfeição. E esta perfeição que Paulo chama é amadurecimento. Jesus disse: sede perfeito, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Então, se Deus é a palavra, e a palavra é semente, essa semente que foi semeada, ela teve que estar madura, pronta para se reproduzir. E se você tem que ser perfeito como Deus, que a palavra é perfeito, você então, como semente da palavra, gerado pela palavra, tem que agora ficar na presença do sol para também amadurecer. E quando o William Branham falou sobre isto, ele disse: nós estamos ainda verde, precisamos amadurecer. Agora que estamos começando a entender a mensagem, e temos que estar na presença do sol para amadurecer. Este é um desafio nosso. Nos livrarmos da casca, nos livrarmos da palha, nos livrarmos de toda cobertura que colocaram em nossas vidas, seja ela mental, seja ela pensamentos, doutrinas, ensinamentos, tudo. É o momento de você se livrar de tudo isto, ou você não vai amadurecer com a mente de Cristo mesmo em você. Entendem? Então pensem sobre isto. E viajarei deixando com vocês estas palavras, fechando então um ciclo sobre este ensino a respeito dos nossos sentidos. Como vocês podem ver, nós não lemos nenhuma escritura hoje, não lemos parágrafo de mensagem, apenas fizemos comentário das coisas que já aprendemos. Lembrando de uma coisa, e sabe por que isso aconteceu? Porque eu não trouxe nenhuma anotação neste culto, pensando que eu já tinha deixado as anotações aqui, e quando eu olho, só ficou uma frase do outro culto para falar neste, que era: a semente errada produzirá resultados errados o tempo todo. O tempo todo. Só ficou esta frase do culto anterior para continuar neste. Então, por isso fizemos este comentário. A semente errada produzirá resultados errados o tempo todo. Então, se é assim, procure absorver ou procure entender o que é a semente correta, o que é a palavra de Deus correta, o que é a mensagem de Deus para este tempo. Porque eu não posso estar preocupado com o que Deus fez há 40 anos atrás. Não, senhores, foi tudo muito bom. Mas nós estamos em outra fase do nosso aprendizado e temos que amadurecer nisto para que nenhuma semente errada hoje, dentro desta mensagem, venha se arraigar ou criar raízes em nosso pensamento. Nós temos que prosseguir no nosso aprendizado, na presença de Deus. Amém? Vamos ficar de pé. Nosso Deus e nosso Pai, te amamos, Senhor, de todo o nosso coração. Te agradecemos por tua bondade e misericórdia para com cada um de nós. Sabemos que Tu és o Deus perfeito, és o Deus misericordioso, és o Deus de paz e de toda consolação, e nós estamos dependendo de Ti nesta hora para
que o Senhor nos ajude a crescer diante do Senhor. Assim como o menino Jesus ia para o templo e era questionado pelos doutores, e ali estava perguntando e respondendo ao mesmo tempo, e a Bíblia diz que ele crescia em graça e conhecimento diante de Deus e dos homens. Ajuda-nos nesta hora também a adquirir este crescimento, Senhor, e que possamos responder aos doutores quando formos questionados a respeito do que esta mensagem, a respeito do que cremos. Que quando nos perguntar a respeito disso e nos questionarem sobre o que estamos crendo, que possamos, dentro do negócio do Pai, mostrar a responsabilidade que temos como filhos teus a viver esta palavra e levar adiante da forma que tu tens nos ensinado. Perdoa as nossas fraquezas, Pai, perdoa os nossos pecados, ajuda-nos no nosso dia a dia, nas viagens que estamos para fazer, aqueles irmãos que estão em dificuldades nesta hora, aqueles que estão enfermos e aflitos. Oramos por cada uma dessas pessoas, rogando a tua bênção e a tua misericórdia para os lares, para as famílias, e aqueles, Pai, que estão nesta hora em luta sobre esta palavra, sobre a forma de crer, aqueles que estão com uma batalha muito grande em suas mentes, com dúvida em seus corações, pedimos que a bandeira do Espírito seja hasteada nesta hora, e que o inimigo que tem vindo como corrente de água, com tantas vozes contrárias àquilo que é a tua palavra, que a própria terra abra sua boca e engula tudo que é fora a tua vontade, para que teu povo receba a libertação da tua parte, do teu Espírito, e glorifique a ti como Pai eterno, o Deus soberano, o Deus de toda consolação, aquele que é socorro bem presente na hora da angústia. No nome amoroso de teu Filho Jesus Cristo, nós oramos e te pedimos. Amém. Amém. Que o Senhor vos ajude, que o Senhor vos abençoe. Há uma terra além do rio, que chamamos doce eterna, e somente alcançaremos pela fé. Aonde entrar havemos neste lar de bem supremo, quando o Salvador chamar a mim e a ti. Campainhas estão a tocar, santos anjos a cantar, é a glória, aleluia e resplendor, nessa terra além do rio, que chamamos doce eterna, quando o Salvador chamar a mim e a ti. Nunca mais pecado, mágoas nesta terra do futuro. Quando a barca lindas praias alcançar, só teremos alegria e ouviremos harmonia. Quando o Salvador chamar a mim e a ti, quando os dias se findarem e da morte a dor vencermos, quando Cristo ao seu reino nos chama, nunca mais angustiados, para sempre consolados. Quando o Salvador chama a mim e a ti, campainhas estão a tocar, santos anjos a cantar,
glória, aleluia, em resplendor. Nesta terra além do rio, que chamamos doce eterna, quando o Salvador chama a mim e a ti.